Rafa, é o seguinte, cara. É um contador, um advogado e um professor de Kung Fu tentando virar influencer digital. E, na verdade, assim, a nossa pretensão do canal, ela surgiu de uma ideia assim, puta, quarentena, tamo naquela... Sem nada pra fazer. Não é assim muito bem sem nada, mas aquele home office estressante, né? Então a gente queria quebrar um pouco esse rolê, né? E aí o Nino deu uma ideia, por que você não faz? Falei, vamos fazer junto então, daqui, né? Não jogar a bucha só na minha mão, né? Vamos fazer junto. E no entanto que, cara, o nosso investimento é isso, ó. Eu comprei um microfoninho, é esse investimento. É o Pobrecast. É um Pobrecast. E eu mesmo faço edição, a gente que lança lá no canal, que cuida de toda a parte de marketing, é a gente mesmo, cara. O que a gente sabe faz, né? Você viu que o Ronaldo ele é o córtex, né? Ele vai lá, ele mexe, ele edita, ele grava, ele agenda os caras. Eu sou a amígdala, eu falo aqui, uma hora eu vou inflamar e você cortar. Mas antes a amígdala do que a apendicite, né? Acho legal juntar várias pessoas de frentes diferentes, né? Bem legal pra trocar ideia, né? Cara, e é legal porque assim, o Nino tem sacadas legais na hora de fazer o bate-papo, né? O Gustavo é o que cede o espaço pra gente aqui, por isso que ele tá no canal só. Senão a gente ia ter que cortar. Só pela amizade. O Gustavão é quem me impede de dizer o que eu quero. Se eu for da mesa, melhor eu cuidar, né? Pode falar. É aquele que você fala, não pode falar, Gustavo? Muito bem, mais um episódio aqui no nosso Cortex Podcast. Antes de apresentar o nosso convidado mais que ilustre, né? Muito feliz de estar com ele aqui, eu vou apresentar a nossa mesa. Então, lá no fundo, aquela nossa voz pensante, Gustavo Burini, manda um oi, Gustavo. Oi. E do meu lado aqui, hoje do lado contrário, do meu lado contrário, um cara que já somos amigos há muito tempo, mas essa semana eu descobri que amizade sincera é aquela que monetiza. Então, comenta de vários. E se inscreva no canal, hein, gente? Beleza? Então, do meu lado aqui, Nino Colino. E lógico, né? Hoje o nosso... Eu achei que você falou, vou apresentar a mesa. Eu achei que você ia falar, ela é uma mesa de móvel, né? Cinza cedido por Marcos Madeiraria. Podia ser um momento de amar, entendeu? Já monetizava aí, pô. Estamos esperando recebidos da semana, então, né? Fica a dica para as grandes empresas de imóveis aqui da cidade, certo? Bom, o nosso convidado ilustre, Rafael Somera, cara, que legal que você aceitou o nosso convite. Eu confesso que eu fiquei nervoso da resposta positiva, assim. Ficar, será que ele vem, será que não vem? Não, né? Você pegou pesado, sábado, domingo 10 horas da manhã. Domingo das 10 da madrugada, né? Das 10 da madrugada. Detalhe, te chamando pra conversar e bem humorado ainda. Mas pelo contrário, com certeza, eu fiquei feliz, agradeço muito. Que legal, Rafa. Eu acho que lógico que nós vamos querer saber como que você está hoje, quais foram os desafios durante a pandemia. E todo final de bate-papo, eu peço para você deixar uma mensagem para a galera, seja positiva, seja negativa, seja o que você quiser, tá? Então já vai pensando nela. Mas antes, cara, você viu que a nossa estrutura aqui é mega humilde. E você é um cara que começou, cara, no escritório com uma tábua de passar, né? Essa aqui já tá mais chique. Essa aqui já tá outro nível, né? Um outro começo, sim, né? Sim. Só que assim, cara, por isso que teve esse receio. Mas ao mesmo tempo, eu achei que era um lance legal da gente conversar, porque é o começo do nosso canal. E ter alguém desse calibre no nosso início, assim, poxa, muito legal mesmo. E, por favor, então, se apresente. Se apresente, fala assim como foi para nós, assim, aquele seu começo, como que era o Rafinha, né? O Somerinha ali. Quero saber um pouco da sua história, Rafa. Nossa senhora, cara. Bom, primeiro, bom dia a todos. Eu agradeço muito de estar aqui, né? Tenho, como eu falei, uma consideração pelo teu irmão. Você parece muito com ele, né? Com a máscara assim, eu vejo fogueira aqui. Mas é ele. A gente estudou junto, né? É muito difícil de falar de começo, né, Ronaldo? Porque a pergunta é quando começou, né?
Então, às vezes as pessoas até olham, por exemplo, o lance da própria Solutudo. A gente tem uma foto do primeiro escritório que é real, né? Uma tábua de passar que a gente usava, né? A Érica, para conseguirmos guardar os contratos, era o que a gente tinha, né? Eu até esses dias falei, o grande erro nosso é a gente pensar o que eu preciso para realizar meu sonho. Então, por exemplo, o que precisa para realizar um canal legal, que tenha pessoas assistindo, que permita que a gente mande... O que precisa? Puta, precisa de muita coisa, tá? Precisa de muita coisa. Mas essa é a pergunta errada, né? A pergunta é como é que eu começo? Não é o que eu preciso. O que eu preciso eu vou pegando ao longo do tempo. Mas como é que eu começo? Eu começo com celular, eu começo com... esse é o... Porque quando você pensa que você precisa, o que eu preciso para atender a cidade de Botucatu inteira, 30 mil pessoas por dia, 900 empregos, putz, grilo, é coisa pra caramba. Você agora, isso no primeiro como é que eu começo? Eu começo, putz, com um computador, uma ideia, a gente junta 2 pessoas e... Então, acho que esse começo, na realidade, já é fruto de um monte de outras coisas. A gente começou do zero estruturalmente, isso é verdade. Mas existia uma bagagem do lado da Érica, existia uma bagagem, né? Eu, por exemplo, eu tive a sorte de nascer numa família, eu falo que eu nasci debaixo do balcão, né? Porque minha mãe é artesã, meu pai sempre teve bar, eu fui criado no saco, em cima de saco de arroz, sabe assim? Então, uma bagagem que eu acho que de ver as pequenas empresas de verdade, né? Eu sei mesmo, a gente 8 anos, uma lojinha menor que cuidou da nossa família. Então tem um carinho grande por essas empresas, né? De puta, o que é um pequeno negócio? Né? 70% dos empregos brasileiros são em pequenas empresas. Então eu sempre tive assim, vontade de ajudar esses caras. Então, quando a gente começou, né, com a Solutudo, foi bem isso, assim, a gente não pensou o que precisava mas como é que a gente começa? Puta, para começar a gente precisa de um mockup, precisa de uma estrutura, precisa... e até hoje, né, eu tenho no meu computador, em breve vou ter, eu já tive isso na entrada do escritório, agora a gente está mudando de escritório, então, mas eu tinha uma foto desse escritório, né, e eu falava pro pessoal para me lembrar e lembrar todo mundo que o que ganha jogo não é estrutura, né, o que ganha jogo é vontade. Vontade é um negócio muito forte. Quando eu vejo alguém começando, sei lá, um concorrente, eu quero perceber a vontade do cara, porque daí me dá medo. Se o cara entrou para ganhar, né? Comer a mesa, né? Então acho que. E agora é legal quando eu olho para a tábua e vejo onde a gente está, porque isso me permite, quer dizer, essa régua existe. Se eu conseguir sair daqui e vir para cá, pode ser que eu consiga sair daqui e vir para cá. Sim. Né? E aí você vai galgando. Então, o Disney, ele fala, né, que tudo o império dele começou com um rato, né? Então, tem filme dele, né? Vocês já assistiram? Não assisti, mas vou assistir. Um cara, olha o tamanho do negócio. Então, como é que começa? Começa fazendo desenho. Sim. Agora, o que eu preciso para ter a Disney? Você tá ferrado. Mas você sabe que a hora que o Ronaldo falou que você vinha aqui, eu fiquei muito contente, porque eu tenho uma história da Solutudo na minha vida. Quero saber. Muito marcante. Porque antes da Solutudo nascer, né, eu estava começando a querer ver o que eu faria da minha vida. E eu sempre mexia bastante com o computador. Espero que seja boa, galera. Foi boa pra você. Seus filhos da mãe. Foi boa pra você, mas pra mim foi. Aproveita agora. Vamos lá. Tem um advogado que você tá livre. Alguém já te contratou na sala ou não? Cartão depois. Pra ele ter um clickbait, então no momento do corte isso aqui vai ser importante pra polêmica. Polêmica. Vamos ver. Não, então, aí a minha mãe, ela pegou e falou assim, sabe que eu tô tendo uma ideia, mãe? Filho, né? Eu tô tendo uma ideia de que a gente podia fazer algo, eu não sei nem te explicar, mas algo tipo uma lista telefônica, que você vai juntando tudo e fica de um jeito mais fácil. Mas, mãe, já tem a lista telefônica, quem que vai querer um negócio desse? Não, filho, eu acho que isso pode dar certo. Sua mãe, como ela chama? Marisa. Tá disponível o currículo dela? Quero essa mulher aí, cara. E daí eu peguei e falei assim pra ela, mãe, olha, eu vou parar por aqui antes que a senhora fale mais bobagem. Dela, mas filho, mãe, já pensou a estrutura que precisa ter só pra começar? Aí você veio, você me mostrou que eu tava completamente errado. Sua mãe. Então assim, toda vez que você fala na Solutudo, eu devia ter ouvido mesmo. Você falou um negócio muito legal, cara, assim, da tua mãe, porque eu vejo muita gente, às vezes, criando empresas, ou criando negócios, ou criando, podia ser vocês aqui, mas,
com um fim. Qual fim? Que a gente estava falando, ganhar dinheiro, não sei o que, tá tudo justo, isso aí faz parte. Agora, um negócio dá certo quando ele nasce para resolver um problema. Né? Resolver um problema. E que provavelmente, até eu falo, a pessoa fala que qual negócio que é bom? Eu falei, pensa na coisa que mais te irrita hoje, ou que você ouve alguém falando que está irritado, ali tem uma oportunidade, não tenha dúvida. No nosso caso, por exemplo, ninguém conhece a cidade, vê os outros falando que esse Botucatu não tem nada, era horrível. Eu sempre, desde a faculdade, eu não gostava de ver a pessoa, porque eu via que a pessoa não conhecia. Né? Eu costumo dizer, em 100 mil habitantes, tem 10 boletins de ocorrência por dia. Normalmente, esses 10 boletins de ocorrência por dia fazem mais barulho do que os 99.990 que tiveram um dia normal. Né? Então, quando eu pergunto para você o que você sabe de Botucatu, eu sei dos 10. E dá a impressão que é nada. Né? Então, acho que até o trabalho da Solutudo de alguma maneira é mostrar os outros 99.990 que estão resolvendo o problema. E a lista, por exemplo, me irritava. Porque eu não sabia se caçamba estava no C, estava no K, estava no nome da caçamba, estava na rua tal, era horrível. E o tempo que se perdia de disque, né? Sua mãe percebeu. Sua mãe percebeu que é muito cartãozinho na caixa de correio, ela percebeu o problema. Então, é aquilo lá, problema e oportunidade é irmão siamês. Perfeito. Né? A pergunta é que você às vezes só olha para um, né? Então, eu quero falar com sua mãe. Fale com ela, você vai ver o ódio, cara, contando essa história. Pra mim é engraçado, mas pra ela é um assunto delicado. E depois o meu irmão ele ainda abriu uma filial. Abriu. Aí foi a gota d'água. Pagar esse filho da mãe. Rafa, lógico, né, que a Solutudo é muito conhecida, mas só para a gente contextualizar o que exatamente é a Solutudo, então, para o pessoal poder entender, né? O que ela faz também, né? Além de, né? A gente tem, né, se você olhar até onde está a câmera lá, né, o login da Solutudo aqui, e acho que símbolos são bons para isso, né? Porque eles explicam muita coisa Então, se você olhar o login da Solutudo, não fala um coraçãozinho, é um marcador, marcador de mapa. Né? Só que não é um marcador normal, ele é um marcador com coração. Por quê? Porque a gente valoriza aquilo que está naquele local. E a missão da Solutudo mesmo, né, a gente fala, é ajudar as pessoas a conhecerem suas cidades. Com base em quê? E conhecer é um negócio delicado, né? É um negócio que não tem fim. Você casa com uma pessoa. Eu conheço, ela não conhece, você vai descobrir todo dia uma coisa nova e a pessoa está mudando. Então o trabalho nosso é ajudar as pessoas a conhecerem a cidade, né? Mostrando, e aí o coração tem duas partezinhas, né? Mostrando as partes frias, a gente chama de frio, isso não é ruim. Frio é tudo que é estático. Nome, endereço, telefone de um lugar, uma vaga de emprego, né? Isso é a parte que a gente chama fria, que ela é mais estática, ela não tem tanta mudança e as pessoas precisam. E a parte amarelinha, né, laranjinha, é aquilo que é mais quente, é uma história, é algo que está acontecendo agora. Então a gente fica o tempo todo pegando essas informações e disponibilizando para a população, através das plataformas. Então a gente é uma mídia que recolhe o que tem na cidade, é aquilo lá. Cidade tem problema? Tem, mas também tem solução para tudo, que é da onde vem o nome. Né? Então a gente disponibiliza isso para a cidade. Qual o objetivo disso? Né? Por que a gente faz isso? É uma empresa? Tem que dar resultado? Tem, mas o grande objetivo é que essa missão de ajudar as pessoas a conhecerem a cidade é assim, a gente estava conversando agora há pouco sobre uma pessoa e a gente estava falando, fulano gosta dela, ciclano não gosta, etc. Se você conhecesse de verdade a pessoa, eu garanto que você gostaria. Aí você fala, o que é conhecer de verdade? Conhecer de verdade não é, o cara não me cumprimentou. Você conheceu um segundo, cara. Vai ver onde ele nasceu, vai ver como é que ele foi criado, vai ver de onde vem a família dele. Aí você vai entender que aquele não cumprimentar ficou barato. Fala, puta, cara, ele foi enorme. Algo ruim vira bom quando você conhece. E o que é o legal? Porque quando eu conheço, vocês são amigos. Né? Um cara chega pra você e começa a falar mal do Ronaldo. Falar, o Ronaldo não presta, não sei o que. Eu falo, cara, o Ronaldo tem uma série de coisas pra melhorar, mas, velho, eu conheço ele. Eu defendo. Né? E o sonho nosso é isso na cidade. Então a gente brinca até que a gente quer um prefeito por habitante. Né? Por quê? Porque é aquele cara que fala, não vai jogar coisa na mãe não, velho. Não precisa da guarda municipal. Sim. Meu amigo, primeiro eu já não jogo, porque eu sou prefeito aqui. Né? E segundo, se eu ver, eu interajo, um pouquinho. Então, resumidamente, né, é isso que a gente faz. A gente ajuda as pessoas a conhecerem a cidade, para conhecendo as pessoas terem mais empoderamento. Fala, peraí,
E aí tem muitas formas de fazer isso, né? Mas é através da informação, é isso que a gente faz. E vocês começaram com a revista, né? Acho que foi a primeira mídia que vocês É o que exploraram. tinha, né? Ninguém tinha celular na época. Mas era um jeito diferente, que não era aquela lista telefônica padrãozão, cheio de número e nome ruim de enxergar, né? Exato. A gente olhou, né, na lista, qual que era o problema da lista? Porque tudo é uma questão de time. Naquele momento, o nosso inimigo era a lista. Sim. Inimigo entre aspas, né? Porque a gente não gostava. O seu concorrente, né? Não o seu gostava concorrente. dele. Eu nasci para melhorar aquilo, assim, né? Que era acesso à informação, né, que ajude as pessoas a conhecerem a cidade. Era muito ruim, na nossa opinião. E aí, quando a gente faz esse lance da lista, a gente falou, cara, o que a gente tem que fazer? Bom, primeiro, não pode ser por ordem alfabética, que ninguém sabe em que é caçamba, como eu falei. Então a gente vai fazer um índice que é meio que um mind map. Então, construção, chaveiro. Né? Sei lá, por exemplo, alimentação, restaurante. Então, isso era besta, mas eu costumava fazer com o cliente, a gente chegava e falava o seguinte, ó, eu não vou fazer porque eu vou fazer a lista. Então tá, pega a lista aí, pega a revista aqui. Procura o que você quiser na lista e me fala. Se eu não achar antes de você não paga. Né? Eu procuro aqui, você procura aí, vamos ver qual que é mais. E isso ganhou discurso muitas vezes. Eu deixava a pessoa, peraí, e aí, já achou? Que era aquilo, alimentação, restaurante, achei, tá aqui a página. Joga o E aí a pessoa ficava desesperada, peraí, eu falava, opa, tá vendo? Já temos. E um outro ponto que você falou que eu achei muito legal, Ronaldo, que eu acho que eu tentei colocar na época, nós tentamos colocar um campinho que era uma mini reportagem da empresa. Isso foi em 2005. Por que uma mini reportagem? Porque geralmente é nome, endereço, telefone. E aí, tá, mas o que essa empresa faz? Além daquilo específico. Assim, né? Tudo bem, então o nome dela aqui. Mas a gente queria colocar, essa empresa nasceu na data tal, aconteceu isso, fez aquilo, aquilo outro. Então, e a gente colocou esse textinho. Isso foi motivo de chacota. A gente ficava lá, isso aqui é uma mini reportagem. Você tá louco? Olha aqui os caras. Mini reportagem. 180, 170 caracteres, né? Nossa, olha. Isso foi em 2005. Em 2006 saiu o Twitter. Né? Cresceu um pouco mais que a gente, quase nada. Mas a ideia era a mesma. As pessoas, como elas estão, elas querem consumir de maneira mais rápida. Se eu colocasse uma big de uma página, a página ela é legal para quem quer aprofundar. Mas eu tenho que rapidamente pegar o néctar da coisa. Então, realmente, quando a gente pega. E outra coisa da revista, a gente fez uma pesquisa para ver qual o tamanho deveria ser. A gente foi ver, por exemplo, as listas telefônicas, né? Elas eram muito grandes, segundo as senhorinhas. A gente perguntou para elas. Era muito grande, ficava desemboçado e tal. Quando tinha uns outros guiazinhos pequenininhos, ele era muito pequeno, sumia debaixo do telefone. Então a gente fez um tamanho que o telefone ficava em cima e ficava as bordinhas para fora. Né? E aí você fala, cara, que a gente tem um valor que a gente fala na Solutudo, que é capricho. Cara, tenta caprichar, faz o negócio direitinho aí. E foi muito legal, né? Durante muito tempo. Então, você pegar uma revista e falar, não dá para inovar em revista. Putz grila, cara. Dá. Olha quanta coisa, né? Num materialzinho bobo, assim. Em cada página a gente tinha uma curiosidade da cidade, né? Em cada cadastro a gente tinha um fale que viu na Solutudo. Porque as pessoas não falavam, o cara já dava resultado. E aquilo lá virou um brinde, né? Falou, pô, deixa eu ver, eu ganho um refrigerante. Então, assim, num pequeno espaço, né? Olha quanta coisa legal. Tinha também os adesivos, né? Que a gente colocava para identificar. Tinha gente que queria comprar o adesivo. Falava, cara, tem adesivo, né? E hoje vocês dominaram a internet, né? Então, com aplicativo de celular. E o legal, cara, é que nem quando a empresa tem o serviço pelo WhatsApp e eu procuro pela Solutudo e aparece uma mensagem automática. Fala que você viu na Solutudo e tal. E eu sempre mando. Sempre mando. Por favor, façam isso. Porque apaga aquela mensagem. Não, porque realmente é importante pro cara saber. Sim. Né? Se o cara vai me dar desconto por aquilo ou não sei, mas é importante ali pro cara saber. Eu, como dono de escritório, a primeira coisa que eu quero saber é da onde que essa pessoa me viu, né? Eu quero saber se eu tô acertando, né? Porque o boca a boca é legal, mas você quer saber assim de quem exatamente é o boca a boca, qual cliente que eu tô agradando, né? Então é legal. Nós estamos encontrando, né? Eu falo assim, quando um cliente chega, seja aqui no escritório, seja onde for, eu falo que isso é fogo, né? Porque a gente precisa de fogo para tocar um negócio. Então quando o cliente chega é fogo.
se você souber de onde o fogo está vindo, você consegue ampliar. Né? Um cliente meu que me indicou. Você não pode falar, você fala, quem foi? Né? Foi o Ronaldo. Ronaldo, eu não estou lembrando que Ronaldo, que é o Ronaldo lá do Kung Fu. Legal. Puta, cara, eu tô sem o telefone dele, você dá o telefone dele pra mim? Eles falam, mano, o que tá acontecendo? É muito simples. Da onde veio, pode vir mais, se eu cultivar. Terminou o atendimento, o cara vai embora. Ronaldo, tudo bem? Quem tá falando aqui é o Gustavo, queria falar pra você, olha, acabou de chegar uma pessoa que foi uma indicação sua e eu queria te dizer que faz diferença pra nós. Muito obrigado, tá? Se precisar de algo, eu tô aqui. Só isso, não precisa nem, vou mandar uma flor, não sei, é tudo. Só você reconhecer que vem mais. Quem não agradece o que tem, não merece o que vem. Esse lance de identificar de onde vem, ele é fundamental e infelizmente pouquíssimos fazem isso. Né? Isso para nós foi um sofrimento com a revista, porque a pessoa fala, isso aí não dá resultado. E ele fala, cara, será? Porque não, o cara vezes, né? Como você sabe, então. Mas é que no começo, quando eu comecei ali com o escritório, eu tinha vergonha de falar isso pro cliente. Né? Porque parecia, dava uma sensação de desinformação. Né? Eu falava, não sei nem de onde tá vindo as indicações, sabe? Então eu ficava com vergonha, vi que estava errado. Mas era essa a sensação de você passar uma coisa pro cliente que tem um ponto cego ali na tua empresa, sabe? E o grande lance, sabe, uma coisa que eu penso em negócio, assim, que eu acho que o futuro, a internet toda, ela não permite que nada fake dure muito tempo. Por mais que se propague, né, não dura, ele vai e tal, alguém fala. Então, assim, o futuro é da gente falar dos pontos cegos do nosso negócio. Não é ter vergonha deles. Porque eu sou um cara, ser humano, que acordei de manhã, sou bom no que eu faço, estou tentando ser o melhor, mas tem algumas coisas aqui que a gente erra. Né? Uma das coisas, por exemplo, a gente não tem muito controle de quem vem. Assim, na mesa, a gente gosta disso. Né? Tanto é que você tem um estudo que fala que quando eu vou comprar algo, tem mais chance aquele que tem avaliações média alta do que aquele que tem avaliações top. Ou seja, eu como consumidor, se esse cara tem uma nota baixa, eu já vejo que não é fake. Por que eu vejo que não é fake? Porque não tem negócio perfeito. Tem ser humano. Onde tem ser humano tem melhoria. Não é só avaliação da mãe e da avó. Né? Assim, eu acredito no mundo onde a gente pode jogar mais limpo, sabe? De um advogado falar, o cliente falar, cara, essa causa é nova, eu nunca peguei um lance desse, né? Eu conheço quem é especialista, eu vou estudar isso aqui, né? Porque é assim que funciona. Aí você fala, não, eu tenho que falar, não, fique tranquilo. Não, peraí, você joga uma carga e às vezes você passa mais confiança. Fala, olha, assim como a maioria das causas que eu pego aqui, às vezes são novas, né? E eu preciso estudar e tal. Então, eu acho muito bonito, assim, e dá muito certo. Esse dia eu vi uma pizzaria aqui da cidade, Portinari, do Robson, um grande amigo, e eles foram na internet e falaram, pessoal, a gente queria pedir perdão porque ontem a gente não conseguiu atender os clientes, foi uma bosta, a gente faltou 2 pessoas, eu queria pedir desculpa porque a gente não atendeu ninguém, teve gente que xingou e falou isso. Jogou real. E eu achei lindo, porque daí tinha 700 comentários e falou, cara, a gente entende. O problema é assim, é uma bosta, pessoas que não compreendem o trabalho, fica. Quando você tá lá querendo ficar lá em cima, a galera tem tesão pra tacar pedra. Mas você sabe que desce, desses últimos filmes do Star Wars, você gosta, né? Muito. E o Yoda conversando com o Luke, né? Ele falou dessa parte, você tem que mostrar as falhas, né? Você como professor, como um Jedi que treina, você tem que mostrar suas falhas. Eu não me lembro se foi o segundo, acho que foi o segundo filme, eu não lembro o nome dele, mas... aí ele, Os últimos Jedi. E aí ele... Não podia deixar passar essa. O Orgulho Nerd foi alguns dias atrás e essa, bom. E ele conversa com o Luke exatamente isso aí, né? Legal, força, poder, né? É bom para quem é professor, mas falha, mostrar o medo é importante também, porque para a pessoa saber aonde não pisar na armadilha, né? É mais ou menos esse sentido que ele fala. É maravilhoso. Sabe o que me fez até gostar das coisas da Marvel? É que assim, os super-heróis lá, eles têm fraqueza, não é tipo o super-homem que não, tem o Homem de Ferro com problema com o alcoolismo, sabe? Então, umas coisas assim. É muito legal esse lance, porque assim, imagina que pensando nesse lance que você falou de professor, né? O professor tem que ensinar o aluno. A primeira coisa que o aluno... Eu dei aula de informática durante muito tempo da minha vida, né? Eu gostava muito. Mas a primeira coisa que, se você quiser ter um aluno, ele tem que acreditar que ele pode aprender. Enquanto ele não acreditar nisso, cara, esquece. Né? Não vai dar certo. E quando ele vê
que o professor dele é um ser supremo, ele fala, não chega. Agora quando o professor fala, cara, peraí, eu também tenho bucha, isso estimula, fala, não, então tem um caminhozinho, tem um pega, eu sou falho, ele também tem as falhas e ele conseguiu. Né? Então estimula muito isso, eu acho, isso é para negócio, é para tudo, né, cara? Eu acho... É legal que na academia, uma ideia dessa, eu vou abrir uma turma de Kung Fu, então vou abrir uma turma de Kung Fu mais 50. Pra galera, sério, pra galera Posso de mais participar? Eu tô com o físico de mais 50. Pra galera de mais 50 anos, eles eles querem fazer, precisam, por recomendação médica, etc. Eles olham os adolescentes fazendo aquelas coisas e falam, não é pra mim. Então tá, então vamos enquadrar esse treino pra você, todo mundo vai poder fazer, vamos lá. E logo vai ter essa turma nova, né? Então pegando esse gancho, né? Muito legal. E voltando um pouquinho atrás, na entrada da academia tem um escrito em chinês que está lá, né? Praticar, treinar ou, né? Em um local suficiente onde se deita um touro. Aonde um touro deita já é o suficiente para a gente treinar, porque a gente fica acostumado, porque antigamente a academia era uma garajona, portãozão de garagem, depois que agora que tá com aquele telhadinho, tá com o segundo andar. E a gente sofreu críticas, cara. Um pai de um aluno uma vez chegou assim, de um ex-aluno, estou preocupado com o desempenho do meu filho com o espaço da academia. A gente construindo tijolo por tijolo ali, cara, aquela suador, eu e meu pai pintando a academia. E aí ficou marcado. Quando eu estive lá no Templo Shaolin, tá lá estampada essa frase, cara. Então, você pratica, se o touro, ali onde o touro deita é o suficiente para você praticar. Pronto, é o que eu precisava para me motivar, né? Essa minha bermuda, ela é manchada com a tinta da academia. Ah lá, viu? Tá vendo? Isso é história. Mas assim, no final é fogueira e história para contar. E, bom, falamos sobre tudo, né? Mas eu queria saber um pouco do Rafa, né, cara? Além né, do cara que desenvolveu, idealizou a Solutudo e que coordena hoje, né? Junto com um grande time, né? Mas que mais, cara, que você faz? Além disso tudo, né? Porque dá tempo, né, de mais coisa. Dá, cara, dá sim. É muito tempo que a gente tem, né? É que a gente, às vezes, não percebe... Eu tenho um exercício de gestão do tempo, um curso, né? Ele é muito famoso. Um cara, não sei se vocês já ouviram falar, ele vem, um professor, eu não sei de que faculdade que é americana, ele coloca um pote em cima da mesa, e aí ele vem e ele joga... como que é? Ele joga umas pedras grandes dentro do pote e ele pergunta, tá cheio? Aí todo mundo fala, tá. Aí ele fala, não. Aí ele vem e joga pedras menores. Tá cheio? Aí ele fala, não. Aí joga areia. Tá cheio? Não tá. Aí ele fala, não. E joga água. Então, só que ele fala, se você fizer o contrário, não vai caber. Coloca primeiro a areia e depois tenta pôr as pedras. Né? Então, e o que é isso, né, pra mim, assim? Que isso me ajudou muito em questão de tempo, assim, porque o que são as pedras grandes? É aquilo que é importante, aquilo que dura. Geralmente o importante é aquilo que te permite ter mais tempo, né? Seja, cuidar da minha saúde, coisa que eu já negligenciei muito, cuidar, por exemplo, assim, o que é mais legal, o mais importante, porque senão você fica o dia inteiro na areia. O que é areia? É você olhar o WhatsApp 50 vezes, né? 2 minutinhos cada uma, 2 horas do seu dia. Só como são 2 minutos, você não percebe, porque são só 2 minutos. 2 minutos. Aí você fala, não tive ontem meia hora para ler um livro. Né? Para onde foi essa hora? Você tinha 16 horas acordado aí no mínimo, né? 17. O que você fez? É muito tempo, cara, 17 horas. Só que a gente às vezes borboleteia muito, né? Eu adoro borboleta e tudo, mas assim, você começa o dia e, cara, o que eu quero para hoje? Hoje eu vou dar tantas aulas, eu quero pegar tal coisa, sabe? Põe um foco. Então, isso me ajudou muito. Então, teve épocas... Eu sempre gostei muito de trabalhar, né? Eu gosto do que a gente faz e tal, então eu passava muito tempo lá. Mas eu gosto muito de escrever, né? É algo que eu sempre gostei, desde, né? Eu estudei com teu irmão, a gente vivia competindo nos concursos de poesia, redação, etc. E era uma competição meio desleal, porque eu nasceu uma coisa, o homem, né? Então eu ia me esforçando lá pra estar. Então eu gosto muito de escrever, eu gosto muito de música, né? De violão, não toco muito, mas gosto muito dos gatos que tem em casa lá, né? A gente tem uns gatos, leitura. Então, há uns anos eu percebi que tudo bem isso aqui, né? Mas tem um plano
que manifesta isso aqui, né? Então essa parte de espiritualidade para mim é um negócio que hoje fora do trabalho é o que me sustenta, assim, né? De tentar me conectar com alguma coisa além assim, do que tem aqui, é o que eu gosto, assim, pelo menos eu sempre fui coroinha, né? Mas eu ia porque tinha que ir, né? Ia lá, tal. Até que o dia que eu descobri que a hóstia, enquanto ela não é consagrada, ela teoricamente não é sagrada, né? Eu fiz guerra de hóstia e tal. Eu tava lá, eu descobri a hóstia. Ele usou hóstia. Passou ninja, assim. Eu usava uma shuriken de hóstia, assim, no olho. Exato. Hoje eu percebo assim, que a gente dedica muito pouco tempo. E aí eu respeito muito a opinião e posição de cada um, né? Assim, cada um acredita numa coisa e eu tenho grandes amigos, por exemplo, que são ateus, assim, e são uns caras muito interessantes, só que eles são dignos, assim. Né? Eu acho que Deus é dignidade, não é... Não é exuberância. Exato, festim e tal, eu sou, não, e aí, você então mostra, né? A tua atitude vale mais, você pode falar que você não acredita, mas ter caráter, ter honestidade, é muito melhor, eu acho, do que se for. Com certeza. Porque tem uma frase que eu gosto, assim, que fala assim, inferno é a distância entre o que você acredita e o que você vive. Esse é o inferno. Né? Você fala, puta, eu acredito que eu tenho que ser honesto. E roubo, você tá no inferno, cara. Porque algo em você sabe, né? que não tá legal. Então, e eu fico tentando cada dia diminuir esse inferno em mim. Puta, eu acredito que não é legal julgar. Né? Eu não gosto daquele cara lá porque ele fica julgando as pessoas. Você tá fazendo o quê? Um dedo apontando, 3 apontando pra você. Deus tá vendo. É o quarto aqui, né? Então, assim, acho que esse é um ponto, assim, fora do mundo de solitude, etc. Acho que tem esse mundo aí de escrever, de viajar, que eu gosto muito. Existe outro mundo, então, ali, né? Estrada de terra também. Esse meu final de semana é pegar o carro e embarrecer ele de algum jeito. Eu tenho um carro que não é propício para isso, né? E aí, nossa senhora, velho. Olha, eu tô virado, quase caindo. Meu futuro é um Jeep, se Deus quiser. Eu fazia isso de Celta. Comigo do lado. Não sei se respondi, porque é muito complexo, né? Eu nunca... É difícil. Mas é uma boa pergunta que eu nunca me fizeram essa pergunta. Olha só, cara. Eu falar, você vira pra pessoa e fala, fale sobre você. É muito difícil, né? Você não sabe. Você é a pessoa que menos sabe de você. Geralmente falam mal de mim. Você já tá falando. A parte ruim, beleza, essa é fácil. Agora suas qualidades. E é importante, né, cara? Eu tô numa fase assim que da gente... eu achava que humildade era você não reconhecer coisas que você tem que são boas, né? E eu acho que isso na realidade é arrogância, né? Porque, eu não tenho nada disfarçado, mas como diria, é vaidade, né? Então não, tem coisas que eu faço legal, tem coisas que não, né? Mas tem coisas que eu desenvolvi com o tempo, né? E é legal a gente reconhecer, sabe? Se eu olhar pra você e falar, cara, né? E que é diferente de gostar. Às vezes eu ouço as pessoas falando assim, você tem que fazer o que você gosta, que você só vai dar certo fazendo o que você gosta. Eu tenho minhas dúvidas disso. Principalmente em jogo de videogame. Não, pelo amor de Deus, eu sou campeão de ser médio. Eu sei, mas eu sempre amei jogar futebol. Sempre amei. A coisa que talvez que eu mais amava numa determinada época da minha vida era jogar futebol. Mas se eu fosse viver disso, eu tava ferrado. Porque eu era ruim, cara. Assim, não era... 0 a 10 eu era um 3. Tá? Mas assim... Ou seja, sim, algo que você gosta, mas algo que você tem alguma aptidão. Você tem que ser sincero com você, né? Se não é aquilo, eu sou muito ruim em algo e depois de muito tempo eu vou ficar bom. Sim. Você tem que achar aquilo que você é bom para você ficar ótimo. E que é o contrário da cultura nossa. Por exemplo, se um filho chega em casa com 10 notas positivas e uma vermelha, para qual que o pai vai olhar? Você vai carcar na nota. Ele vai colocar o filho para fazer aula de recuperação, de treinamento na ruim. E aí naquele ruim ele vai ficar médio, no máximo. Sim. Né? O que deveria ser o certo? Qual foi que meu filho foi melhor? Eu vou pagar um professor nessa. Eu vou pagar um professor de matemática para o meu filho, porque ele é bom em matemática. Sim. E ele vai ficar ótimo. Mas não é a prática do dia a dia, não. Sim. Eu vivo do que eu gosto, mas ele se tornou meu trabalho. Então, mas você faz bem isso, né, cara? Sim, mas tem dia que aquilo que você gosta, você
você não quer nem ver na frente, né? Porque, puxa vida, né? Você imagina os jogadores de futebol desse jeito, né? Porque o cara aposentou tão cedo, porque o cara não sei o quê. Cara, não É que tem um difícil, preço, né? Cara? Sim, há um preço. preço. Ser jogador, eu tenho um primo, né, casado com uma prima minha, que foi goleiro do Palmeiras, o Sérgio. E eu acompanhei uma época, era uma época de Palmeiras Parmalat e tal, e eu acompanhei de perto. Era muito legal, assim, eu ia lá pra conhecer. E eu lembro que ele falou pra mim, eu não me lembro o número direito, mas era tipo, pra goleiro, acho que eram 2.000 abdominais por dia. Caramba. Eu não lembro se era 2.000, se era 500, eu tô na dúvida, mas não era... Mas era algo impressionante, né? Era mais do que 3. Muito mais do que eu faço. Que legal ser goleiro. Ah, é? É. Vai vir o preço. Sim. Né? Eu falo, a vida é uma lojinha, você pega o que você quiser, mas você não sai sem pagar o preço. Exatamente. Ah, eu quero ser goleiro. Ah, quer? Pode pegar. Então paga agora. Né? Porra, imagine, todo dia. Claro, chega uma hora que, esse tempo atrás eu fiz uma entrevista com o Cielo, com o nadador, né? Com o campeão olímpico. E foi uma entrevista muito legal, cara. Tá online, uma das conversas mais legais que eu tive na minha vida, por uma circunstância rolou. E eu falei pra ele, cara, e é sofrido, foi sofrido, você não conseguir a medalha e tal. Cara, ele me deu uma invertida, eu fiquei até com vergonha. Tá gravado lá acho que no meu YouTube lá. Ele falou, eu queria mudar essa ideia. E ele tem moral pra falar, né? Recordista mundial falando, você tem que... Sim, deixa eu ouvir. Ele falou, tá errada essa ideia. Se eu quero ser campeão olímpico, eu tenho que treinar. Isso não é sofrido, isso é parte do trabalho. Entendeu? A gente fica, eu tenho que sofrer. Não tem que sofrer, tem que pagar o preço. Sim. Então eu vou treinar porque, cara, eu chegar na beira eu tô cansado. Peraí, mas o que eu quero? Mudei a ideia minha? Porque é esquizofrênico, você querer sem querer treinar daí. Você tem que se internar. Eu quero esse. Eu quero. Exato, porque daí você fala assim, cara, tá errado. Você tá querendo um negócio desse porte e tá achando que não vai treinar 9 horas por dia de piscina? Sem fim de semana, sem feriado? Volta pra realidade, cara. A gente fantasia muito às vezes. Eu acho que o grande lance, então, não é você trabalhar com o que você gosta, né? É você ter a opção de trabalhar com aquilo. Você escolher. Foi ao contrário. Eu adorava ser designer. Fiz minha primeira faculdade focado para ser designer. E daí, assim, né, chegou numa encruzilhada na minha vida que ou para eu ganhar dinheiro eu mudava de cidade, né? Ou eu ficava aqui e não ganhava nada. E eu fiquei naquela meio assim, daí minha mãe pegou e falou assim, minha mãe é genial, ela traçou minha vida de um jeito... Ela falou assim, eu quero fazer uma cidade. Ela falou assim, vamos focar uma outra coisa. Aí a gente pegou um concurso público X ali e eu sempre fui muito mal em matemática, eu era péssimo em matemática. Eu fui fazer esse concurso público e daí um professor pegou e me fez um estralo assim, nossa, eu aprendi matemática, parecia Matrix assim, sabe? Sem matemática, sabe? E daí ela pegou assim, agora que a gente está vendo que você está entendendo de matemática, vamos ver o que de matemática te interessa. Legal. Aí o que eu fui? Eu fui naquela, vou ver a matemática, o que está dando mais dinheiro hoje? Contabilidade, né? Hoje já não é mais. Naquela época... Eu ouso dizer que dar dinheiro nada dá, não sei esmola. Faz mais dinheiro. E daí eu falei assim, então eu vou ser contador. Aí eu fui ver que eu tenho uma aptidão imensa para ser contador. Né? Ele flui naturalmente, eu não preciso... Por exemplo, eu ia estudar português, eu lia, não entendia o que é... quem que é o sujeito oculto, por que ele não aparece, sabe? Umas coisas assim. Agora, quando esse cara vai sair dali? Você joga uma coisa de contabilidade pra mim, eu não preciso nem terminar de ler, já, puta, é verdade, é isso aqui. Mas que legal essa história, né, cara, assim, de você... a gente às vezes fala, isso é pra mim, isso não é. Cara, às vezes você não conhece direito aquilo ainda. Às vezes só te ensinaram errado. Às vezes quem estava começando a te ensinar não era bom o suficiente para você ver a beleza daquilo. Então é delicado, a gente tem que cavucar. O próprio Michael Jordan, né, ele foi recusado do time da escola na oitava série. Imagina o professor. Sim, esse cara deve ter vergonha, né? Mas, tipo, você não é para isso. Olha só. Entendeu? Porra, aí você vê, o Michael Jordan foi recusado do time da escola, porque eu tô preocupado com quem acha que eu não vou conseguir. Sim. Então, eu acho muito legal isso, assim, de quanta coisa tem atrás dos nossos paradigmas. Assim, cara, será que eu não gosto mesmo? Né? Eu vejo as minhas sobrinhas, né, elas estudam lá na Itiara e como elas aprenderam matemática. Né? Puta, é um jeito totalmente diferente, cara. Totalmente. Se eu tivesse visto aquilo, porque assim, tem algumas coisas que estão aí. Eu não gosto de número, não é questão de gostar, entenda eles, tem uma base. Eu tava vendo esses dias assim, que os números, eles, na essência deles, eles têm a ver com o número de ângulos.
né, no arábico. Então o 2 é porque tinha 2 ângulos. O 3 tinha 3 ângulos. Nossa o 4, Senhora. quando que falaram isso, eu só vi os números lá e... Nossa Senhora. É Sério, muito... Então, você trabalha com número. Cara. E assim, às vezes a gente não aprende a essência das coisas e aí a gente acaba não conhecendo, né? Isso é pra mim, né? Eu já vou discordar um pouquinho. Na verdade, não discordar, mas é que eu vou para um outro lado, né? O lado mais da escrita, né? Porque, cara, eu com números sou terrível, mas isso é aquela coisa, eu não tive aquele acesso mais aprofundado. E eu contando nos dedos já erro. Então, por isso que eu tenho um contador bom, né? E aí... Passa ele pra mim depois. Eu faço. Tô brincando. Ele é muito sarrista, né? É muito sarrista. E aí, o que acontece, cara? Eu vejo assim, ó, até na Bíblia, né? Até na Bíblia diz, né? No início tudo era verbo e não báscara, né? Então, pra mim, eu já vou por esse lado, né? E que tem o cara, né? Tem o cara que é da exatas, né? O cara da humanas, eu sou de porradas, né? Então, eu fico na minha área aqui, então tá tudo certo, né? Não, porradas, nossa senhora. Porradas e filosofia, né? Na verdade, eu acho legal da arte marcial, porque a gente pensa no físico, mas a arte marcial é filosofia. Né? Fazê-la direito é filosofia. Eu falei pra você que eu comecei a fazer karatê, né? Sim. E, cara do céu, velho, eu tô aprendendo muito, assim. E o karatê é bom, quando humanas não dá certo, porradas dá. Porradas não humanas, né? Eu acho legal porque, assim, ó, se você pega um fio de cabelo de um ser humano, você tem o DNA dele. Né? Ou seja, tudo tá em tudo, assim, meio coisa assim, nós não usamos nada antes de entrar aqui, tá, pessoal? Só pra avisar, né? Mas assim, tudo se manifesta de algum jeito. Aquela história, o cara que rouba 1 centavo rouba 1 milhão, não adianta, assim, a proporção. Então, no caso, por exemplo, você pegar as artes marciais, né? Tem tudo a ver com a psique, por exemplo, né? Se você fala, putz, a dificuldade de fazer algo, por exemplo, tem uma coisa que acredito que não, eu sou fã de Kung Fu, um dia ainda farei, já combinando, mas assim, tem uma coisa meio óbvia lá, que é o lance do impacto, né? Então, primeiro, eu não sabia nem dar soco, né? Então tem o lance de você entregar o soco girando, então quer dizer, tem uma espiral aqui, até aí beleza. Tem o lance de que você entrega a energia no final. E aí o corpo inteiro naquilo. E se eu estiver usando a energia errada, o soco sai fraco. E aí, como assim? Eu dou o soco aqui, mas eu estou travado aqui. Ou seja, era para eu estar usando aqui, eu estou usando aqui. Então isso aqui fica fraco. Sim. Né? E eles falavam, o que isso tem a ver com o negócio? Eu estou fazendo um trabalho pensando em outro. Né? Eu estou resolvendo uma situação pensando em outro. Está fraco aquele pensamento. Cara, peraí, foca aqui. Né? Sim. Põe toda a energia aqui, é a mesma coisa, físico, mental, e isso tem me ajudado a ensinar. Assim, eu falo que o que eu não estou relaxando nesse momento enquanto eu faço isso. Né? Aí você tem a força, a hora que você jogou tudo ali, enquanto você está com a perna travada, com o ombro colocado, fica fraco. Né? E é o que a gente faz, por exemplo, vou realizar um trabalho. Então, peraí, vou sentar, eu sou advogado, vou montar uma peça, né? Vou ficar aqui porque eu tenho que entregar pro cara tal coisa, porque eu tenho que fazer não sei o que lá, porque eu tenho que lembrar. Cara, a peça vai ficar, você fala, cara, não terminei nada. Não sai, né? Às vezes tem dia que você fala, cara, eu vou trabalhar à noite. E desenvolve. Porque eu consigo entregar tudo ali, entendeu? O contato que eu tive com os professores chineses foi mais ou menos isso. Ele falava que o ocidental não sabe respirar. Então começa a imaginar isso já para a nossa rotina do dia a dia, assim, no que vocês fazem. Então o cara vai dar um soco, ele trava o ar, ele trava o ar, e quando você solta o ar, ele relaxa, potencializa teu golpe, ele vem lá de baixo até o punho, né? E a gente nesse dia a dia é isso aí, cara. Eu cheguei umas semanas atrás, cara, mudança, correria, bababá, aquela coisa toda, minha vida mudou de uma semana para outra, assim, muito louco. E eu não conseguia pensar numa solução com relação a algumas coisas não estava rolando. Não estava rolando. Eu falei, cara, domingão não vou fazer nada. Vou ficar em casa quietão, dar aquela dormidinha depois do almoço, fazia muito tempo que eu não fazia. Bicho, segunda-feira eu estava pondo o plano em prática, né? Então... Se Deus precisou do 7º dia, então é aprender a respirar. Isso é detalhe, e ele ensina mais coisas, né? Aprender a respirar no momento da luta.
Olha, no meio da... Porque eu tive o privilégio de parar um pouquinho. E se naquele momento eu precisasse resolver, eu tinha que aprender a respirar. Mas olha como é óbvio isso, assim, o lance do respirar. É óbvio, eu falo que a coisa mais difícil que tem é o básico. Uhum. Se fosse básico mesmo, todo mundo fazia. Uhum. Básico é a coisa mais avançada do planeta Terra. Existe protocolo para isso, né? Exato. O básico é protocolo. Por exemplo, ó, quando a gente está doente, em UTI, infelizmente eu tive a chance de ver algumas pessoas já nesse momento, nós homens, né, e mulheres, aí sabemos o jeito certo de respirar. Uhum. Tanto é que quando o cara está doente, o que eles fazem? Põem ele numa máquina para ele respirar direito. Uhum. E como que a máquina respira? Não. Uhum. Até, né, aquele lance, você fala, putz, é isso que acontece ali. E por quê? Porque tudo no nosso corpo é oxigênio. Uhum. O teu raciocínio depende de oxigênio. Então quando você fala, eu tenho que respirar para lutar, cara, você quer uma hora onde você mais precisa de raciocínio, é uma luta. Uhum. Cara, você corre de apanhar ali. Então você precisa de raciocínio. E se você quer raciocínio, oxigena a parada. Sim. Entendeu? Se você não oxigenar o teu cérebro, e eu vi até práticas de meditação, tem uma pesquisa que eu vi falando que, eu não lembro a fonte agora, mas falando de quase 25% a mais de capacidade cognitiva para quem pratica algum tipo de atividade de meditação. Então, o que eu estou querendo dizer? Que teu processador podia estar 25% melhor, né? Se você parasse mais para oxigená-lo, porque ele precisa disso, né? E o que é o normal? Quanto pior a bucha, menos a gente respira. Tô nervoso. Aí você vai tomar decisão, cara, Sim. Sim. Para. Dá 3 passos para trás na luta, dá 2 respiradas, você vai ver coisa que você não tá vendo, né? Exatamente. E, no entanto, que eu uso o momento do café, tem gente que toma para dar aquele up, né? É o meu momento de relax ali. É o momento que eu paro, beleza, meu dia tá tão corridão, então vamos tomar um café agora, tranquilo, para depois voltar para valer, né? E porque eu associo o café ao momento de ficar de boa, né? É o momento de ficar tranquilo. E não ao contrário, né? Tem gente que toma para poder ir trabalhar, não, é o meu momento de parar mesmo, né? No meio do dia ali e tal. Eu estava vendo esses dias uma atividade que os maiores criadores, inventores do mundo tinham em comum. Todos eles, pega Einstein, pega Tesla, pega todos. O que esses caras tinham em comum? Caminhada. Todos eles atribuíam a uma caminhada um momento de grandes ideias, de momentos de curto, né? Eu vou caminhar 6 km, vou correr. Eu, por exemplo, eu odeio correr, velho. Caminhar vai, velho, né? Pô, tô lá. Então, assim, e que é esse time, é a hora que oxigena, começa a ligar uma ponta com a outra, e aí você fala, pô, tive uma grande ideia. Dificilmente você tem grande ideia no laboratório, debaixo de uma árvore de maçã. E sabe que Tá legal? ligado? No laboratório você não vai ter ideia, velho. Você vai trabalhar para executar, mas... Sim. Já minha esposa, ela tem muitas ideias no banho, né? Ela tá fazendo agora... Ou quando te vê. Preciso disso, preciso daquilo. É aquela história, né? Minha esposa tá achando que eu sou extrema cadente. Então por quê? Porque quando tu me vê, faz um pedido. Não, e detalhe, não precisa ficar me lembrando a cada 6 meses. Mas fala, desculpa. Não, ela tem muita ideia no banho, né? E daí, assim, ela reclamou até assim, poxa, sabe o que é o problema da ideia no banho? Você tá lá, você tem o estralo e às vezes você ia até o quarto, você esqueceu a ideia. Aí sabe que a gente conseguiu encontrar? Achei fenomenal. Um caderno para escrever no banho. Pô, é muito bom o negócio, meu. E assim, você olha um caderninho normal, mas ele pega tudo. E até no vendedor eu peguei e falei assim, viu, o quão a prova d'água é isso? Eu posso escrever debaixo da piscina? Ele não pode Olha sim. só, Caraca, legal. Porque tem uma história que falam que os cientistas estavam procurando uma caneta para escrever no espaço. Já ouviu essa história? E aí ficou um monte de pesquisa, aí o cara falou, por que não usa um lápis? Exato, Putz, é verdade, né? É muito óbvio, tá? Mas essa eu quero saber. Olha que legal, cara. Depois passa o endereço. Obrigado. Coloca o momento jabá, no oferecimento, papelaria. Perdi ali. E se não encontrar, às vezes está em falta de estoque, podemos também aquela secretária eletrônica que tem hoje em dia, né? Tem a da Amazon, tem a da outra lá, né? Então, patrocina nós aí. Exato. Da hora. E é legal, cara. Eu acho que esse momento do despertar é incrível, né, cara? Porque você se sente tão fodão mesmo, né, cara? Puta, que ideia da hora.
vou executar, e agora? E agora? Né? Aquela interrogação. Só recapitulando, Rafa, você falou do caminhar, né? Eu estou fazendo um curso, cara, incrível de hipnoterapia. É maravilhoso, cara, descobrir esse mundo. Eu nunca tive contato, nem na internet eu quis pesquisar para não ter aquela... É igual o Kung Fu, o Karatê, que existe aquele paradigma, aquela coisa que o pessoal cria em volta, acha que vai sair fazendo e quebrando garrafa, quebrando tijolo. E aí sai voando em bambu, essas coisas. Sim. E aí o que acontece? Existe um paradigma a ser quebrado ali e eu fui para quebrar, cara. E estou maravilhado. E a caminhada é um exercício hipnótico, porque você caminha, os passos são os movimentos que faz da hipnose. E aí você... Legal, e por isso que você, quando você vai caminhar, você se desliga, você presta atenção na caminhada. Você faz isso, né, cara? Você literalmente, você anda, olha, você tem esse... pêndulo, É um pêndulo. E aí esse exercício dos passos, né, ele é um exercício hipnótico. Inclusive quando você faz aqueles exercícios de indução, né, você começa a falar, agora imagina tal coisa. Sempre, normalmente, imagine você caminhando em tal lugar. Imagine você indo até tal lugar. Sempre tem a caminhada, os passos junto com esse exercício de indução. É muito legal, cara. Como que é, né, cara? É muito louco. Eu fico olhando, às vezes, essas coisas, eu falo, a gente tem uma imagem, não sei se vocês já viram, que é de um ser humano em evolução, assim, e aí o último tá virado para trás, escrito volta que deu merda. Volta que deu merda, né? Porque nem todo avanço é evolução. Né? Avançamos, criamos uma garrafa PET. Tá. Avanço pra caralho. Aí esses dias eu vi um comercial, acho que era do Ronaldo Fenômeno no Guaraná, ele falando, olha, eu trouxe indivíduo que é sustentável. Aí eu falei, cara, os caras estão tudo perdidos, porque eles falam pra gente ir, depois eles voltam, que deu merda, né? E o básico, que é esse simples, por isso que tô vendo tua camisa, né? Você sabe que camisa você tá vestindo hoje? Não. Eu peguei. Tomara que não me comprometa. Sorte que eu não peguei da minha mulher, né? Imagina que eu peguei errado. Os nativos americanos, né? Eu sempre questiono muito isso, porque assim... Muitas vezes a gente fala, isso é coisa de índio, né? Isso é coisa de índio, não sei, como se fosse algo, uma cultura muito primitiva, muito ultrapassada. Foi assim, até que a gente quis ensinar para eles um monte de coisa, a gente quis catequizar, etc. Agora, e aí, Rafa, mas isso tem uma procedência, eles vivem menos que a gente, né? Por exemplo, você poderia alegar isso, né? Porque a média, a faixa etária... Aí eu falo, depende, o que você considera viver? Né? Se você falar que viver... tudo bem eu ficar 80 anos dentro de um escritório trancado comendo fumaça de caminhão, realmente eles vivem menos que a gente. Agora, se você falar que viver é prestar atenção no que tem em volta, talvez com 40 anos esse cara viveu mais do que a gente com 150. É relativo. Né? E de uma maneira que soube se comportar com o meio sem estragar o meio. Sim. Né? E para finalizar, tem aquele lance que fala assim, mas... Os europeus, por exemplo, eram muito mais avançados que os índios. Aí eu também trago uma pergunta, falando, bom, em que sentido? Quem é mais inteligente? Quem evoluiu mais em arte bélica ou quem não precisou guerrear? Bem pensado, claro. Porque mesmo na arte marcial, todo ensinamento para não ter a luta. Sim, isso é o ideal. Não é, eu vou ensinar para você sair batendo em todo mundo. Pelo contrário, a maior parte das artes marciais, se um aluno está assim, ele está fora. Né? Então, e aí eu acho que tem isso. A gente está voltando para coisas que são básicas e necessárias para nós. Nós falando aqui como se fosse algo avançado sobre respirar. Aprender a respirar mesmo. Avançar, porque olha, não sei o que, a pesquisa em Harvard e a máquina. Cara, estão falando que respirar, velho. Não só o que a gente está fazendo, a gente está tendo uma conversa e hoje em dia, tipo, o pessoal vem de conversa. Ser humano, né? Nossa, olha que legal, a gente está conversando, né? Como se ninguém conversasse mais, sabe? Eu falo, isso é uma das coisas que eu mais gosto. Ontem mesmo, eu falei que cheguei, eu fiquei conversando ontem, até de madrugada, trocando ideia, mas isso aqui, conversando. E ver quão rico é, né, cara? E é louco porque a gente às vezes passa horas numa Netflix, não sei o quê, pra assistir a vida. Tá ligado? Assim, e a vida também tá aqui, cara. Só que a gente... Mas é que lá parece a gente tá cheio de notificação e esquece dessas daqui. Pô, o cara falou aquilo, é mais pronto. Né? Sim. Mas imagina, eu falo, né? A gente tá vivendo um Big Brother. Eu tenho uma das câmeras. Né? Você tem outra. E é aquilo lá. O auge da televisão é te colocar dentro do cenário. O futuro vai ser isso, né? Os filmes você vai ter o 3D
e você vai estar em primeiro plano. Esse é o futuro, assim, eu acredito, da parte de te captar no filme. Né? Tem até um último filme que foi feito sem cortes, de guerra, não sei se vocês assistiram, mas não para. Então você olha para trás, tem... Então, ou seja, nós estamos fazendo um filme, nós vamos... o que está disponível, né? Aqui, né? Deixa eu prestar atenção. Daquele filminho chama-se Soul, da Disney. Já muito bom, É que ele mostra isso, Sim. né, cara? Tô vendo as coisas aqui. Cara, pra gente entrar na nossa reta final do bate-papo, né? Rápido, né? Cara, demais, maravilhoso. Bom. Eu só queria saber uma última coisa e depois você já pode, se você quiser emendar aquela mensagem final pra galera, pra nós. Como que foi, né? Como que você tem sobrevivido e se adequado a essa pandemia, né? O que mudou, o que vocês faziam que teve que mudar drasticamente? E vocês, assim, eu quero saber a Solo, tudo legal, né? Tá firme lá, se desenvolveu e se adequou, mas eu quero saber você e depois já emenda pra gente essa mensagem pra galera. Eu vou emendar os dois, porque acho que tem a ver isso, assim, sabe? Por exemplo, né? Vamos imaginar, tem uma escrivaninha ali. Isso é uma crença que explica como eu tô vendo isso tudo, né? Tem uma escrivaninha. Aí eu falo pra você, qual que é a melhor maneira de levar essa escrivaninha daqui pra cá? Aí você vai poder criar muitas possibilidades, tá? Mas a mais básica, né? Vamos voltar pro básico, esvazia. Tira tudo que não é da escrivaninha. Tira as coisas que estão em cima, é o jeito mais, deixa ela mais leve para poder levar ela para frente. Esse é o, pelo menos para a escrivaninha isso vale. E eu acredito, né, Ronaldo, que isso também vale para a vida. Né? Você vai ter que carregar a vida, então aquela história, leve a vida leve. Mas o que é isso? É não pôr mais peso do que já tem. Né? É óbvio que esse momento é um momento muito delicado, desafiador, né? Quanta gente morrendo, quanta coisa nós estamos privados, estamos 2 horas com uma máscara dentro do mundo, né? É muito difícil isso, mas isso já é difícil por si só. Né? O tempo que a gente perde colocando mais peso nisso, ele é perdido. Né? Puta, cara, não aguento mais, então e aí? Sabe assim, a lamentação. Então, eu particularmente, eu tento às vezes ser prático nesse aspecto. Falo, cara, dá para ser diferente? Não, nem no escritório, todo mundo com medo, porque... Eu falei, gente, o que a gente precisa fazer? É álcool gel? Então é álcool gel. É máscara? É máscara. Né? O meu irmão já caiu 2 vezes de moto, de quebrar a perna inteira, de ter fratura exposta, e tá aí, firmão, vivo e forte. Eu tenho um primo que caiu numa moto, do nada, caiu perto de um caminhão, infelizmente foi embora. Então, assim, aí é uma questão de fé. Né? Eu falo, e fé não é assim, eu vou fazer o que eu quiser e vamos ver o que vai dar. Porque eu acredito, não, eu vou fazer minha parte e segue. Não vou ficar botando mais peso nisso. Mas, tanto é que assim, eu por exemplo, da doença, né, eu sempre estudei o que estava acontecendo. A cada uma vez, 1 mês e meio, mais ou menos, eu parava, eu ia atrás da fonte mais técnica que existia, para eu ter uma... Eu estou vivendo, não posso ser alienado, eu preciso saber o que está rolando, mas assim, uma vez. Eu atualizar o número de mortes todos os dias não me ajuda. Não me ajuda, eu só sei que, puta, vai morrer muita gente, é delicado, eu tenho que me cuidar assim e segue o jogo. Porque se a gente se preocupa, né? Pode ser que aconteça, pode ser, cara, quem disse que você tem controle? Quem disse? Eu tenho um amigo que ficava trancado o dia inteiro dentro de casa, e foi no supermercado, uma vez pegou 30 máscaras. Então assim, cara, faz sua parte, né? Não é pra ele não ir. Claro. Mas assim, mesmo assim você corre risco, e aí? Você vai esconder debaixo da cama? Não dá. Vai correr risco só por estar vivo. O risco está na Exato, tá assim, vivo. é época de ficar restringido, está muito grande o número de casos, né? Corre risco, beleza, galera, vamos fazer o que tem que fazer. Acho que você faz o que tem que fazer e segue. E foi o que a gente tentou fazer. Eu tentei não perder muito tempo, sabe, Ronaldo, pessoalmente, profissionalmente, lamentando. Porque é difícil por si só, não precisa da minha lamentação. Já é difícil, quanta empresa quebrou, quanta empresa foi difícil, quanta gente não conseguiu, quanta gente desempregado, isso é real. Né? A pergunta é o que eu posso fazer? Se puder fazer alguma coisa, faz. Se não puder, para de falar, porque isso trabalha. Isso está colocando mais coisas em cima da escrivaninha. Né? E eu perdi meu pai que ia dar um N1, né? Em 2009. Meu pai nunca tinha ficado doente, então eu até fiz um vídeo quando começou a pandemia, que eu falei assim, meu pai estava com, sei lá, 2% de chance de sobreviver, e a gente estava com esperança.
1%, o cara falou, olha, é muito difícil, mas tem 1%? Tem. E a gente estava com esperança. Vamos nessa. Né? Ou seja, com 1% de chance de sobreviver, a gente estava com esperança. Uhum. Agora, quantos por cento de chance de sobreviver nós temos? E nós estamos com medo? Uhum. É meio louco assim. Então, peraí, cara, faz o que tem que fazer e tem esperança. Né? Acho que isso... e acho que o meu recado, se eu pudesse dar para as pessoas, até... Caminhando. Primeiro, antes de eu finalizar, eu queria dar... Vocês me desculpem, eu não sabia quando vocês iam estar aqui, mas eu vou pegar no carro. Queria dar... Que legal! No carro depois, tá? Cara, que demais, pra galera ver. Obrigado, cara. Que legal mesmo. Esse livro eu escrevi em 2009, né? Inclusive tem a ver um pouquinho aí, porque eu queria ter escrito para meu pai poder ler. E eu falava com ele, estou escrevendo um livro, e ele falava assim, você não vai escrever. Ele falou, como não? Ele falou, não, quem você conhece que escreveu? Eu falei, ninguém. Ele falou, não, você não vai escrever. Tem muito mais motivo para não escrever do que para escrever. E me zoava. E era zoeira. Só que uma zoeira que me irritava, né? Não, ele raiva essa desgraça lá. Foi a zoeira que te deu o combustível ali, né? E eu acredito muito, né, em vendas como uma ferramenta de comunicação. Se a gente aprender a vender, a gente não briga. Uhum. A gente consegue conversar. Cara, eu tenho uma ideia, queria te apresentar. Você tem a sua. Advogado lida com vendas o tempo todo, né? Todo mundo lida. O maior exemplo é o Silvio Santos, que era camelô, né? O grande ponto é que a gente não vê que está em tudo. Você está vendendo a ideia do aluno aprender a fazer aquilo direito. Uhum. Tudo é venda, tudo. Não tem o que não é. E esse livro é uma história que eu achava muito chato, os livros que existiam. Era muito técnico, sabe? O negócio, 3 passos, 15 passos, 20 passos. Fala, puta, cara, a vida já tem regra demais para eu aprender mais umas aí. E aí foi uma historinha que explica de um contador que perdeu o emprego e não conseguia voltar para o mercado de trabalho. E ele encontra um amigo que fala, cara, teu problema não é a contabilidade, o problema é que você não sabe vender. E eu vou te ensinar. E ele leva esse contador para conhecer algumas pessoas que vão ensinando ele a vender. Então é um livro que eu recomendo, né? Mas porque eu acho que a história pode realmente ajudar. E se eu pudesse deixar uma mensagem, né, para a galera, num momento igual a esse, acho que tem duas que eu acho importante. Uma é aquilo lá, né? Se você tem 1% de chance de dar certo, você tem que ter esperança, não medo. Se você tiver medo, você vai desfocar. Né? Você vai dizer, estou com medo de meu negócio não funcionar. Você vai desfocar. Eu tenho que ter esperança dele funcionar. É difícil, mas a gente consegue. Cara, peraí, isso é medo ou esperança? Qual dos dois aqui eu vou usar para esse momento? Acho que esse é um ponto. E para finalizar, eu diria o que eu falei no começo, né? Não sei o que você quer, mas a pergunta não é o que eu preciso para conseguir. É por onde eu começo. Acho que é isso que eu poderia dizer. E agradecer vocês aí pelo tempo, né? Acho que uma conversa é sempre boa. Sensacional essa conversa. Deu 1 hora certinho. Deu 1 hora, parece cronometrão aqui. Acaba. Acaba logo, vai acabar a bateria. Rafa, obrigado mais uma vez, cara. Foi incrível, né? Foi maravilhoso. E queremos que você volte uma outra oportunidade, talvez todos vacinados com a segunda dose, sem máscara, aquela coisa mais... Com uma plateia, o canal vai ter crescido, mas já, entendeu? Vamos deixar os seus contatos no canal, né? E, gente, se vocês precisarem... Eu vou até pedir, deixa 2 canais, pode deixar o meu pessoal. Legal. Tem um que chama Vendas de Verdade Oficial, @Vendas de Verdade, que é um canal que eu criei para ensinar as pessoas sobre vendas. Poxa, que legal. E eu tenho colocado conteúdo lá, né, que eu acho que são importantes. Assim. Que legal, cara, que legal. Vamos deixar tudo lá. Obrigado, Rafa, mais uma vez. Tamo junto. Se inscreva no canal, ative o sininho, curta, comenta, compartilha e passa essa ideia pra galera. Vamos chegar aos 100 mil inscritos logo. Vai comentar uma coisa? Valeu, gente. Eu não vou acabar, não. Eu vou falar um negócio sobre isso, só, para finalizar. Uma pessoa tímida fala com 20 pessoas por dia em média. Em 10 dias são 200, em 30 dias são 600, em um ano são 7.200, em 10 anos são 72 mil. Então vocês podem, através de uma pessoa, já ter chego nos 100 mil e não sabe. Entendeu? Alguma ideia que ficou aqui vai ser propagada. Então, meta batida aí, tá? Valeu, gente. Obrigado.